Estava no astral e lúcido. Talvez a maior parte do tempo lúcido que já fiquei até o momento, e o maior relato de todos, que consigo lembrar. Na data registrada, provavelmente era o maior relato. Primeiro estava num apartamento onde estava também minha tia, tio, primo, avó. Comemos pizza, e aconteceram muitas outras coisas. Uma das coisas que lembro é de que joguei algum jogo no computador com meu primo. Depois fui parar numa festa universitária. Lugar incrível. Tive muita lucidez mesmo. Muita bebida, bagunça, muita gente que eu conhecia. Lizitinho estava na festa também, e eu andava com ele, bêbado provavelmente. Tinha quartos dentro da casa, e algumas pessoas tendo relações nos quartos das festas. Havia algumas pessoas brigando também, numa briga generalizada. Eu então disse pro Lizitinha: "Vamos entrar nessa briga." Não quero não. Andei ainda com Lizitinha por um tempo, e passou algo curioso por nós, em determinado momento, embora ignoramos. Passou um ser que usava uma máscara de gás estilo dos nazistas, andando num patinete motorizado, e era como se ele controlasse um determinado lugar, um laboratório talvez, foi a impressão ou sentimento que deu, e que ele era tipo um nazista. A festa continuava, muita bagunça, muitos ambientes e muita gente. Essa festa era como se fosse um lugar muito grande aberto, tinha campos de futebol, mesas de sinuca, era um lugar incrível. Num destes ambientes encontrei Paraíbinha. Ele, como sempre, estava fazendo bullying em alguém, sem motivo aparente algum. Batia, xingava e humilhava outro garoto da festa, tentando demonstrar poder e superioridade. Eu apareci e o surpreendi, e, defendendo o garoto com algumas palavras, o intimei a largar o garoto, deixar de ser covarde, e o provoquei, pois estava a fim de fazer justiça e trocar umas porradas. Paraíbinha não aceitou, e então começou a lutar do seu jeito covarde. Em vez de vir pra cima, ele correndo pela festa, que tinha várias mesas e cadeiras, ele corria atrás de uma cadeira, arremessava a mesma tentando me acertar, corria para outro lado, ficava atrás da mesa, arremessava a mesa e então corria para outro lado. Ele arremessou várias e várias coisas. Eu simplesmente andava seguindo e cercando ele calmamente. Em certo momento peguei uma espécie de mesa grande para bater nele, mas logo depois soltei, pois ele saiu correndo. Ele tentou me atacar de todas as formas covardes possíveis, arremessando objetos, mas eu calmamente continuei andando e cercando ele, até que chegamos em um local onde haviam mesas de sinuca. Ele então pegou um taco de sinuca, e veio para cima desta vez, covardemente querendo me atacar desarmado com toda a força. Neste momento eu parei de apenas andar e cercar, corri rapidamente e peguei também um taco de sinuca para me defender, enquanto ele veio para bater com tudo. Ele então arremessou o taco, mas errou. Então ele rapidamente pegou outro taco, e eu corri para cima dele e encurtei a distância, para lutarmos corpo a corpo. Então ele começou a lançar alguns ataques, e eu me defendi com o taco, prevendo os movimentos dele, que eram um pouco lentos na luta. Fui usando o taco na defesa, como se fosse uma luta de espadas. Em certo momento da luta, fiz 2 defesas seguidas e depois acertei ele na lateral da cabeça, mas não foi muito forte a ponto de o nocautear. Paraíbinha começou a usar uma espécie de poder, um poder mental, onde ele ia arremessando pedras energéticas, e eu desviei de várias destas pedras, com muita calma, bem no estilo do filme Matrix, me contorcendo e desviando. As poucas que acertaram pareciam ser bem fracas ou algo como pedras ilusórias. Após estes ataques mal sucedidos de Paraíbinha, eu comecei a golpear sua cabeça com meu taco de sinuca, fortemente, e diversas vezes seguidas. Ele foi apanhando, caindo e se levantando aos tropeços, até que, enquanto apanhava e recuava, chegou numa espécie de grade, que estava atrás dele, que não o deixou recuar mais. Neste momento continuei a golpear o rapaz em um certo frenesi diabólico, até teoricamente matar o rapaz no astral, ou nocautear o mesmo. Ele ficou caído e jogado nesta grade, pescoço torcido, sangrando e aparentemente morto. Neste momento reparei que algumas das pessoas ao redor na festa, estavam a gritar, chocadas, mostrando umas às outras o garoto nocauteado no chão, apontando, me xingando e algumas com bastante raiva do que eu fiz. Haviam diversos comentários como: "Não precisava ter feito isso. Pra que matar o garoto?
Boa parte das pessoas na festa me olhavam com um certo medo e desprezo, como se eu fosse uma espécie de animal selvagem. Enquanto isso, outras pessoas não estavam nem aí. Algumas ainda riram e acharam foi bom, mas estas últimas foram bem poucas. O pessoal começou também a querer acabar com a festa, após eu ter matado o marginal. Eu tentei explicar para algumas das pessoas que ele iria voltar para o corpo físico dele, e o corpo astral logo iria regenerar por ele estar conectado ao corpo físico, e conseguiria energia vital para a regeneração a partir do mesmo. Disse ainda que ele iria ficar apenas um tempo ruim, se sentindo mal, mas que na próxima noite iria voltar e continuar a fazer seus bullying e besteiras do mesmo jeito, iria ficar bem. Algumas pessoas entenderam e ficaram tranquilas. Continuei então a discursar, disse que já havia acordado algumas vezes assim também, como se tivesse sofrido uma pancada na cabeça, como se fosse um taco de beisebol batendo bem forte, e que dóia no momento mas depois passava, e eu então percebia que era apenas um sonho. Disse novamente que ele iria ficar bem. Muitos aceitaram meu discurso, mas outros diziam: Ah, mas e se ele tiver um problema e morrer? E se ele tiver um derrame? Você bateu forte, é muito perigoso ele ter um derrame. Ao que senti, haviam muitos amigos de Paraibinha, desencarnados, no local, que estavam preocupados mesmo com a situação de saúde de Paraibinha, e comentavam uns com os outros sobre a possibilidade real de o mesmo sofrer um derrame. Estavam com medo. Eu tentei ainda tranquilizar estes um pouco, mas muitos estavam com raiva, ódio de mim, mas ao mesmo tempo um certo temor como se eu fosse um animal selvagem forte que nem eles conseguiriam parar e bater. Babão estava na festa, junto com alguns amigos negros com aparência de bandidos da favela. Ele então que estava perto, e veio falar comigo, de certa forma neutro sem querer briga, mas apenas querendo conversar, disse: Não precisava fazer isto. O papel do bully é fazer bully mesmo. Sempre tem um cara desses em qualquer grupo. Tem que deixar o cara fazer o bully dele em paz. O papel dele é ser engraçado, não precisava matar o cara espiritualmente só por ele estar fazendo bullying. Os outros amigos de Babão concordaram, reiteraram o que Babão havia dito com outras palavras e citaram alguns exemplos, deles mesmos. Disseram que tem gente que é assim mesmo e não tem jeito. Eu ia andando no meio das pessoas, me olhando estranho, o clima ficou estranho. Como Paraibinha tinha muitos amigos na festa, muitos ficaram de mal comigo ou com raiva, e cochichando entre eles, pareciam planejar uma vingança ou algo assim. Porém ninguém veio pra cima para brigar, aparentemente estavam um pouco receosos com medo da animalidade e brutalidade que eu tinha acabado de demonstrar. Muitos estavam como zumbis, e pouco conscientes de que estavam no plano astral. O lugar era fechado, no subterrâneo, mas era um pouco tecnológico. Tudo dentro da terra. As pessoas estavam a sair da festa, pois a mesma tinha de certa forma acabado depois da briga. Então neste momento eu dei algo como uma palestra. Fiz um discurso por estar muito lúcido. Disse então que estava muito lúcido, e comecei a falar sobre o astral, e sobre morrer no astral. Que você volta pro corpo e se regenera. Pois o corpo físico é uma fortaleza de energia vital regeneradora. Uma verdadeira fortaleza energética. A festa havia durado a noite toda, e a briga havia sido logo ao amanhecer, por volta das 5 da manhã, então já estava na hora de acabar a festa, por isso ninguém reclamava de a festa ter acabado por causa da briga. Alguns escutavam a minha pequena palestra ou discurso com atenção, enquanto outros iam embora aos poucos. Conversei ainda com muita gente, foi muito tempo projetado e com lucidez, porém é muito difícil lembrar de tudo que conversei em detalhes. Após a festa fui para uma espécie de evento, algo como um parque de diversões num túnel, ainda no subterrâneo. Passavam várias luzes em cima da minha cabeça e das cabeças das pessoas que estavam no brinquedo. Havia algumas cadeiras para se sentar no suposto brinquedo, e houve também uma contagem regressiva para o mesmo começar a se movimentar. Parecia um grande trem ou metrô aberto neste local fechado, aparentemente dentro de um túnel. Inicialmente eu estava sentado numa cadeira, mas logo mudei. Havia um instrutor e ele começou a passar alguns exercícios, semelhantes a alongamentos. Alongamentos para peitoral, ombros, parte das costas, lateral do corpo. As pessoas faziam isso de pé, mas no local de seus assentos mesmo. Como eu estava muito lúcido e consciente de estar no astral, perguntei para a mulher que estava atrás de mim: será que fazer esses exercícios no astral vai ter algum efeito no físico?
Será que fazer isso aqui vai ter algum efeito fisicamente em mim? As outras pessoas em volta também ouviram as perguntas, mas ficaram com cara de dúvida, e não sabiam responder. Então eu continuei. Eu preferia estar lendo um livro sobre isso ou estudando na literatura do astral sobre o assunto do que ficar fazendo esses exercícios. Então uma mulher que estava lá e sabia respondeu: Bom, pelo que eu estudei, traz efeito físico sim. O que você faz aqui influencia no físico também, e vice-versa. Eu agradeci pela resposta. Depois dos exercícios, num espaço de tempo grande, que foi o maior da minha vida lúcido, até o momento da escrita do relato desta projeção, fui parar em uma outra festa, mas uma festa tranquila, semelhante a um arraiá, as festas de junho de São João. Havia um pessoal negro nesta festa, que eram meus amigos. Eu os abraçava, e era como se fôssemos muito amigos mesmo. E eu, lúcido, olhava um por um e pensava: nossa, que incrível, como posso ter tantos amigos assim? Prometi para um negão, meu amigo, que iria relatar tudo no meu diário, mas falei que ia ser muito difícil lembrar tudo, porém prometi a todos estes meus amigos, que estavam juntos e ouviram como testemunhas. Conversamos sobre um certo material acadêmico que eles leram lá também, um livro, que dizia sobre fazer exercício no astral e melhorar a saúde no plano físico, e também fazer exercício no plano físico e melhorar no astral, como se ambos estivessem interligados, e esta relação entre os mundos e o exercício físico impactando de um para o outro. Isto estava em minha cabeça desde a conversa com a garota na espécie de metrô, e portanto eu conversei com eles sobre isso. Eles então me falaram que leram esses livros lá, livros no astral mesmo, uma literatura mais avançada que a nossa. Senti muita inveja boa, e vontade de ter também lido estes livros. E nós conversamos muitas coisas, e em certo momento falei para um destes meus amigos: nossa, esse foi o maior tempo que fiquei sem acordar e lembrando de tudo, inclusive não sei se vou lembrar tudo exatamente quando acordar, pois foi muita coisa que aconteceu. Ele respondeu: Verdade, viu? Será bem difícil. Então este meu amigo começou a falar sobre a raça negra, como se os negros fossem superiores, disse diversas coisas e exemplos. E então começou a falar que meus amigos eram todos negros. Então eu disse: não, tem gente branca aqui também. Eu não estava vendo, mas achei que tinha. Após dizer isso, acordei. Nota, não me lembro de tudo nem dos detalhes, creio que perdi cerca de 80% dos detalhes, por ser uma vivência imensa, como se tivesse passado umas 15, 12 horas, uma noite toda, muita coisa. A sensação que tenho é como se eu chegasse em casa agora após um dia cheio e fosse contar para algum familiar sobre o dia inteiro que tive. É como se eu me lembrasse de tudo, mas não lembrasse os detalhes, e para lembrar os detalhes eu teria que ficar pensando e tentando lembrar aos poucos. Fiz um exercício energético essa noite antes de dormir, bastante exercício energético, talvez isso ajudou a lembrar. Utilizei também os áudios de projeção de Caldeirão. Relato de 1º de agosto de 2018. Se quer ter sonhos grandes e lúcidos e lembrar muita coisa também, deixe seu like, se inscreva no canal e assista vários vídeos. Muitas pessoas relataram voltarem a sonhar e ter mais sonhos após verem os vídeos do canal, mas talvez seja devido ao fato de prestarem mais atenção nos próprios sonhos também. Ative o sininho para assistir aos novos vídeos que serão lançados e também ser como estas pessoas que estão sonhando mais.